Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós estamos iniciando mais uma vez aqui para falar sobre as perguntas e respostas. E eu creio que, se Deus quiser, hoje nós vamos continuar respondendo algumas perguntas dos irmãos. E creio que Ele já está presente aqui para me ajudar, para levar a cabo essa verdade, essas perguntas, que na verdade, que todas as respostas que a gente dá aqui não é da gente mesmo. Quando nós encontramos as respostas através da mensagem do mensageiro, então nós respondemos as perguntas. Então eu creio que hoje Deus vai me ajudar mais uma vez para dar início a essas perguntas. Enquanto houver perguntas, eu continuarei no domingo sempre respondendo perguntas. E para iniciar, eu quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 1 até o verso 2. E para dar início a essa pregação, está escrito assim, em Apocalipse capítulo 12, verso 1: E vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ainda o verso 3: E vi-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Nós vamos orar, pedir a Deus direção, para que Ele possa guiar as nossas palavras, guiar os nossos passos nessa era, nesse dia que nós estamos vivendo. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Meu Deus, o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Meu Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Meu Deus, que teve compaixão de nós um dia, há 2000 anos atrás, o Senhor desceu aqui nessa terra, Senhor, para pagar o preço. Meu Deus, um preço que ninguém poderia pagar, Senhor, pelos nossos pecados, aquilo que nós tínhamos cometido através do nosso primeiro pai, Adão. Meu Deus, e aqui nós estamos agradecendo a Ti, Senhor Deus, pelo Teu sangue derramado, pela Tua misericórdia estendida sobre cada filho do Senhor, Pai. Meu Deus, eu creio, Pai, nós cremos que o Senhor ainda está aqui para nos ajudar. Meu Deus, as coisas estão acontecendo cada dia, mas nós ainda cremos, Pai, que o Senhor ainda está aqui e que esse rapto ainda não aconteceu. Meu Deus, por isso nós pedimos, Senhor, ajuda nós, Senhor Deus, está pronto para aquele grande dia, Pai, o qual todo mundo anela, Senhor, que é a transformação dos corpos, Senhor Deus, e nós estamos crendo, Pai, que nós estamos preparando através da Tua palavra para sair desta terra. Senhor, ajuda-me, ó Pai, mais uma vez, como sempre peço a Ti, Senhor. Meu Deus, eu não venho aqui confiado em mim, Senhor, mas confio em Tua palavra, Senhor. Confio que o Senhor está aqui para nos ajudar. Todos nós que pregamos a Tua palavra, Senhor, nós cremos na Tua graça e na Tua misericórdia, e por isso, Senhor Deus, quando nós chegamos aqui neste lugar, Pai, nós pedimos a Tua misericórdia para que as nossas palavras, Senhor Deus, não seja nossa mesmo, mas que seja as Tuas palavras, Senhor Deus, para ajudar os Teus filhos, Pai, que estão vivendo aqui nessa terra, Senhor. Meu Deus, muitas perguntas são feitas, Senhor, e se não fosse, Pai, a Tua palavra revelada através da mensagem, Senhor, eu creio que ninguém daria conta de responder nenhuma pergunta. Mas estou aqui, Senhor Deus, confiando, Senhor,
no profeta que o Senhor tem enviado, Pai. E de todas as perguntas, Senhor Deus, nós respondemos de acordo com a mensagem da hora, Senhor. Meu Deus, me ajuda mais uma vez e ajuda todos aqueles que vão ouvir, Senhor Deus, esta palavra. Meu Deus, que elas possam descer no profundo do coração de cada eleito. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que eu te peço e te agradeço, Pai. Senhor, perdoa, Senhor, todas as coisas que nós fazemos, Senhor Deus. Nós, como humanos, nós erramos, falhamos. Não queremos fazer isso, Senhor, mas enquanto estamos nessa dimensão, nós estamos sujeitos a essas coisas. Por isso eu peço, Senhor, que nos perdoa, Pai, e dá-nos a tua graça e estende a tua mão de misericórdia sobre cada um de nós. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então, para dar início, eu vou responder a primeira pergunta aqui, que está escrito assim. Eu gosto de ler a pergunta como foi me enviado. Está escrito assim: Pastor Belmiro, meu nome é Lei, moro em Cariacica, Espírito Santo. Gostaria de perguntar quem são os 24 anciãos citados em Apocalipse capítulo 11, verso 16? Então, essa pergunta são perguntas muito boas e como eu gosto de responder sempre através da mensagem, então aqui eu quero dar algumas escrituras ainda, como o mensageiro já mostrou isso para a gente na mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, e ele já explicou isso para nós, quem são esses 144 mil, esses 24 anciãos, que é encontrado em Apocalipse 11, verso 16. Na verdade, para a gente entender melhor, esses anciãos, eles são encontrados desde Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, verso 2 ao 4. Ali no verso 10 a gente encontra eles no capítulo 5, verso 8. E também em Apocalipse 19, verso 4. Então, uma coisa que a gente tem que, para a gente entender melhor esses assuntos, a gente nota que eles não são encontrados em Apocalipse 1, 2 e 3. Por quê? Porque esses 24 anciãos, do qual nós vamos explicar quem são, eles não estão em Apocalipse 1, 2 e 3, mas estão de Apocalipse 4 para frente. Por quê? Porque o rapto já aconteceu. Então, eu quero levar mais uma explicação melhor para a irmã aqui. Nós encontramos aqui na mesma escritura que eu li, que realmente era do Velho Testamento ainda, porque na verdade eu posso até explicar quem são os 24 anciãos. São os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então, por isso que eles não estão em Apocalipse 1, 2 e 3, porque o rapto acontece no final de Apocalipse 1. Então, de Apocalipse 4 para frente, o rapto já aconteceu, então eles aparecem a partir dali. Mas aqui ainda, falando do Velho Testamento, falando daqueles 12 patriarcas, aqui tem a escritura, eu posso citar isso, porque também o mensageiro já ensinou isso para nós, que diz assim, em Apocalipse capítulo 12, verso 1, diz assim: E vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então nós encontramos que essa mulher aqui é a igreja ortodoxa, do Velho Testamento, e a lua debaixo dos seus pés é a lei, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça eram os 12 patriarcas. Então ainda continua, para a gente entender melhor,
ainda continua dizendo assim: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, na verdade, que ela era uma igreja que, é claro que uma igreja não poderia dar à luz, mas nós encontramos ainda, na frente aqui, nós encontramos ainda um outro sinal ainda. Aqui, eu quero ler para depois explicar. E vi-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe estragasse o filho. Então nós encontramos que a igreja mesmo não poderia dar à luz, mas aqui nós encontramos que outro sinal, e mostrando que aqui o dragão parou diante da mulher, e essa mulher realmente aqui é Maria, e o dragão aqui era Herodes, que queria matar o filho, que o filho era o próprio Jesus. Então, continuando, antes de explicar, e diz assim no verso 5: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então nós encontramos aqui que a igreja realmente não poderia dar luz, mas houve esse outro sinal. E como Maria e como o próprio Jesus nasceu ainda no Velho Testamento, porque na verdade a gente tem que entender isso. Se a igreja não poderia dar luz, mas tinha uma promessa também de Isaías capítulo 9, que uma virgem conceberia, e aquela virgem concebeu no Velho Testamento. Então, quando o dragão parou diante dessa mulher, que era realmente o Herodes, que queria matar as crianças, parou exatamente para matar esse filho, que era o próprio Jesus. Mas ele não conseguiu, porque ele foi arrebatado ao céu. Ainda em Daniel, para mostrar sobre os tronos, eu disse que de Apocalipse 4 para frente os tronos já estavam completados ou cheios. Por quê? Porque o rapto já tinha acontecido, os 12 apóstolos também já tinham saído da terra. Mas no livro de Daniel capítulo 7, eu quero ler 7 no verso 9, diz algo aqui que também é muito interessante para a gente entender sobre esse assunto também. No livro de Daniel, quando ele viu o juiz, nós vamos falar também sobre o juiz do trono branco. No verso 9 de Daniel 7 diz assim: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Quer dizer, os tronos foram postos, mas não tinha ninguém, estava vazio ainda. Então Daniel viu esses tronos vazios, e ele disse assim: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o seu cabelo, e o cabelo da sua cabeça como a lã, e o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então nós encontramos que Daniel viu isso no Velho Testamento, ainda os tronos ainda estavam vazios, mas desde Apocalipse 4 para frente nós encontramos eles já completos. Por que eles estavam completos? Porque tanto os patriarcas quanto os apóstolos já tinham ressuscitado, e eles então já tinham completado. Então, desde Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 11 e Apocalipse 19, verso 4, a gente já encontra esses anciãos. Por quê? Porque já tinha acontecido o rapto. Mas para ficar bem, como sempre dizia o profeta, para cravar um prego no assunto, então vou ler a mensagem do profeta, para cravar o prego, porque na verdade nós respondemos tudo, qualquer pergunta que vier,
se eu não encontrar a resposta na mensagem, eu não responderei, mas se eu encontrar, eu respondo. Então, estou aqui exatamente como o profeta diz: prego o que eu preguei, que eu responderei. Então, eu, com essa Bíblia, com essa mensagem na minha frente, eu creio que o inimigo é derrotado. Não a mim mesmo, mas com a mensagem e a Bíblia, o inimigo é derrotado. Então, aqui no parágrafo, só para a gente entender, aqui, Apocalipse, a mensagem de Apocalipse capítulo 4, segunda parte, no parágrafo 292, ele responde, o profeta responde: o que um ancião significa? Se você tomar a palavra ancião, quer dizer, a palavra ancião significa um chefe de uma cidade, um chefe de uma tribo. Um ancião, o irmão Neville, quer dizer, o pastor da igreja lá no tempo do profeta, nesse momento é um ancião, quer dizer, um pregador, uma pessoa de idade é um ancião. Então, aí ele está respondendo a pergunta, né? Então ele disse assim: agora quantos eles eram? 24 anciãos. Isso é correto. O que coisa? Que eram os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Então, a pergunta da irmã já está respondida pelo profeta. O profeta já respondeu que aqueles 24 anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então, por isso que nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, ali, como não tinha, Apocalipse 12 não está falando do Novo Testamento, está falando do Velho, aí nós encontramos que era 12 estrelas, quer dizer, aquela mulher era a igreja ortodoxa, a lua era a lei, e as 12 estrelas eram os 12 patriarcas. Então, nós encontramos, eu creio que a pergunta da irmã já está respondida, até o ponto que nós conhecemos, né? Eu creio que ficou bem claro. Agora, ainda há uma pergunta aqui. Tem pergunta que é rapidinho, a gente responde, mas tem outras que a gente tem que pregar sobre o assunto. Tem uma outra pergunta aqui, do irmão Silvano. Ele disse assim: no parágrafo 14 da mensagem Águas da Separação, o profeta fala muito sobre a cor vermelha. O senhor sabe me dizer se alguma mensagem ou na Bíblia fala algo a respeito de usarmos roupas nessa cor? Então ele está querendo saber, porque na verdade o profeta fala muito. Eu posso ler até a própria mensagem que ele disse aqui. O profeta disse, a água da separação, no parágrafo 14, só para dar resposta, porque na verdade não é só ler, ele quer uma resposta. Se tem alguma coisa a ver na mensagem ou na Bíblia, se podemos usar roupa dessa cor ou não. Então disse aqui, na mensagem Águas da Separação: uma noite antes de eu partir, eu quero falar sobre demonologia, e deixa eu mais embaixo aqui, onde ele vai responder. Ele diz: vamos entrar nesse processo dentro de instantes. Em primeiro lugar, tinha que ser uma bezerra. Quando Moisés e Arão tinha que levar aquela bezerra vermelha, ela tinha que ser vermelha e sem defeito, que não tinha mancha, sobre a qual não subiu jugo. Ela deverá ser degolada diante do sumo sacerdote, e como ela está, deve ser tomada e então queimada, e as cinzas fazer água da separação. Então o profeta está mostrando aqui, ainda diz: agora o vermelho nos fala de perigo. O vermelho não é uma boa cor. Eu creio que é por isso que ele fez a pergunta. Deixa eu ler de novo. Agora, o vermelho nos fala de perigo. O vermelho não é uma boa cor para nós na maneira de falar concernente ao mundo.
O vermelho às vezes significa um sinal de perigo, mas o vermelho nas Escrituras fala de redenção. O vermelho tem sido um sinal de Deus da redenção e punição. Mas eu ainda vou ler outra mensagem aqui para me dar a resposta para ele. A mensagem, a maneira para ter companheirismo, no parágrafo 51, diz assim: e então, quando o pecado entrou, separou o homem do companheirismo. Note o que Deus fez para trazer o homem de volta ao companheirismo. Ele introduziu no mundo a redenção pelo sangue. Deus matou o animal e tirou a pele dele, mostrando a redenção pelo sangue. E ali Deus, depois de ter sido separado de suas criaturas, Deus estendeu um capacete com um bem-vindo de volta ao lar, pelo sangue derramado. E aquilo foi e é sempre e será a preparação provida por Deus para o companheirismo, ele através do sangue derramado. Então eu creio que o irmão está querendo saber sobre vestir uma roupa vermelha, porque muitas coisas as pessoas fazem uma doutrina, isso é um perigo, fazer uma doutrina. Olha, se é um perigo, o vermelho é um perigo, porque um sinal, por exemplo, vermelho, é um perigo você avançar o sinal. Se ele é um perigo, o vermelho é um perigo na parte do mundo, então ele é um perigo também rejeitar a cor vermelha, que é o sangue que nos redime. Então não tem nada a ver com roupa, porque às vezes a pessoa fica pensando: eu posso vestir ou não posso? Olha, você pode vestir a cor que você quiser, isso não tem nada a ver, porque se você rejeitar o vermelho, que é perigo do mundo, e não vestir, você também rejeita o sangue, porque o sangue também é vermelho e é redenção para cada um de nós. Então, não faça doutrina. O profeta diz que as pessoas já estão fazendo doutrina até da cura divina, sabe? Isso é um perigo de fazer doutrina com isso. Se a pessoa em outras palavras, quer vestir uma veste, ou uma camisa, ou qualquer coisa vermelha, que vista. Não faça doutrina disso não, porque senão você passa para um lado e para o outro. Se você rejeitar porque é vermelho, é perigo, você pode rejeitar porque é vermelho e a redenção. Sendo que o sangue foi derramado desde o jardim do Éden. A primeira coisa que aconteceu para a nossa salvação foi o sangue sendo derramado. Se Deus não mata um cordeiro para Adão e Eva, o que seria de nós? Então, o sangue, o vermelho, também fala de redenção. Então, não faça doutrina. Se você tem que vestir uma roupa vermelha, que vista, não tem problema nenhum, porque isso é um perigo em fazer doutrina, porque se rejeitar de um lado, você rejeita do outro, sabe? Então, fica no centro, sabe? Que se você quiser vestir sua roupa vermelha, que vista. Não tem nada a ver, sabe? Então, a melhor coisa é não fazer doutrina, porque quando fazendo doutrina, por certo, vai cair lá na frente, sabe? E às vezes escuta certas coisas, porque às vezes é isso, né? Escuta certas coisas e aí pensa assim: mas e isso agora? Não, deixa para lá. Continua fazendo da maneira certa, vista sua roupa, não faz uma doutrina disso, porque senão você perde os dois lados, tá? Como vai separar isso agora? Como separa? Aí eu vou vestir porque é a cor do mundo, é o perigo. Ué, então, e por que você crê no sangue então? Se ele é vermelho também. Então nós precisamos de entender essas coisas. Não vamos embaraçar com nada, não. Vamos ficar firmes na palavra, que ela já venceu por nós. Amém. Agora nós vamos entrar numa pergunta. Essa pergunta aqui é bastante grande, eu creio que vai demorar um pouco, mas eu creio que é muito importante essa pergunta aqui, que eu vou ler agora. Eu acho que tem pergunta que ela, se os irmãos que vai ouvir parar um pouquinho e pensar direitinho, vocês vão notar que há uma grande revelação dentro desse assunto que nós vamos entrar aqui. O que fez a pergunta e parece uma pergunta assim
que não seria tão grande, mas a pergunta diz assim: irmão Belmiro, Malaquias capítulo 4, 1 ao 3 e 2 Pedro 3, 7 ao 3 cumprirá antes ou depois do milênio? Então eu gosto muito dessas perguntas, dessa maneira aqui. Eu gosto, além de ajudar a gente que procura por responder, e ajuda tanto os irmãos também que vão ouvir, porque é uma boa pergunta. Eu creio que é uma das melhores perguntas é essa aqui, porque eu vou tratar de responder de acordo com a Bíblia e de acordo com a mensagem. E eu creio que é uma pergunta muito profunda, porque eu vou mostrar aqui para os irmãos que tanto essas escrituras aqui como outras que eu vou citar, por exemplo, Ezequiel 38 e 39, Malaquias 4, 1 e 3, em Apocalipse 20, verso 11 ao 15, todas essas escrituras aqui eu vou citar durante essa pregação e tentar colocar elas na ordem. E também em Apocalipse capítulo 16, também eu vou citar sobre essa escritura e colocar elas na ordem, aonde eu creio que eu vou ler primeiro essa escritura que eu falei agora por último, que é Apocalipse 16 aqui, falando sobre o Armagedon, que nós vamos entrar nesse assunto e colocar essa escritura na ordem, porque na verdade que a pergunta aqui, elas não estão na ordem, e o profeta responde elas na ordem, tá? Porque na verdade que Malaquias 4 não cumpre com 2 Pedro, tá? Malaquias 4 vai cumprir com Ezequiel 38, 2 Pedro vai cumprir com Apocalipse 21, então vamos colocar na ordem como o profeta colocou na ordem. Isso é muito bom para os irmãos que vão ouvir. Eu peço a atenção dos irmãos, assim, profundamente mesmo, para os irmãos entenderem. Então diz aqui no 16 de Apocalipse 16, capítulo 16, a partir do verso 15: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse é um dos problemas que as pessoas não entendem, não entendeu essa escritura, porque muitas pessoas citam que a guerra do Armagedon, quando a Bíblia está dizendo, claro, que a guerra, e os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então nós vamos falar sobre esse assunto e mostrar que esse acontecimento é de Ezequiel no capítulo 38 e 39, quer dizer, o Armagedon, guerra do Armagedon. No Armagedon é exatamente a guerra Gog e Magog. Então, desde que a pessoa ouvir isso aqui, já vai assustar, porque muitas pessoas têm a ideia que Gog e Magog é Apocalipse capítulo 20, mas eu vou mostrar pela mensagem, pela Bíblia, que Gog e Magog acontece primeiro na morte da carne, que é Malaquias 4, e depois acontece em Apocalipse 20, já no juízo, já os espíritos que viveram aqui e partiram e que serão julgados lá em Apocalipse capítulo 20. Então vamos começar por aqui. Eu quero começar pela as respostas do profeta aqui. A mensagem futuro lá, o profeta começa a responder o seguinte: ele coloca em ordem aqui as escrituras. Quando nós falamos, por exemplo, do milênio, aí ele colocou a escritura do milênio, que é Isaías 65. Ele diz: Isaías 65 é o cumprimento do milênio.
Então, dentro do milênio, então é Isaías 65. Mas quando ele falou sobre essa escritura de 2 Pedro, aí ele colocou na ordem aqui. Deixa eu começar aqui. Essa aqui eu vou ler bastante aqui no Futuro Lar. No parágrafo 41, vamos começar do 41 aqui, só para a gente ver como que ele colocou a ordem dessas escrituras aqui. Depois eu vou explicar mais sobre isso. Parágrafo, eu quero ir bem devagar para dar mais entendimento. Então, aqui no 41, ele disse assim, deixa eu voltar aqui, o parágrafo 41. Agora, desejamos ficar, ele ia ler a escritura, agora desejamos ficar em pé por um momento, enquanto lemos 2 Pedro, capítulo 3, e também no livro de Apocalipse 21, para colocar essas duas escrituras na ordem, porque essas escrituras realmente vai acontecer, os acontecimentos delas é depois do milênio. Então, por isso ele coloca na ordem as escrituras. E aí ele lê a escritura, que eu não vou ler, eu quero ler só os parágrafos, porque senão a gente ficaria aqui um mês. No 53, agora ele continua, no 53 ele disse assim: agora nós entendemos aqui que essas duas escrituras, a razão pela qual eu leio 2 Pedro capítulo 3 e comparo com Apocalipse 21, ambos aqui estão falando a mesma coisa. João nunca escreveu como Pedro fez. Veio, entendemos que este grande lar da noiva está tem que estar aqui na terra. Ele fala, tem umas resistências aqui. Então ele está falando que quando essas duas escrituras cumprir, que virá uma outra destruição, além dessa que vai vir de Malaquias 4, porque na verdade Malaquias 4 e Ezequiel 38 é a terceira guerra mundial, e exatamente o que está escrito em Apocalipse 16, no verso 16, verso 16 aqui, ó. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. As pessoas não leem direito, diz que é a guerra do Armagedon, mas é um lugar que em hebreu se chama Armagedon. E por que eles congregaram ali? Para cumprir Ezequiel 38. Vou ler a mensagem daqui um pouquinho. Que o profeta diz que Ezequiel 38 cumpre antes do milênio. Porque é exatamente a destruição da carne. Gog e Magog significa a terceira guerra mundial, para a destruição da humanidade, quer dizer, de tudo que existe. Então Gog e Magog não é o cumprimento depois do milênio, é antes do milênio, morre todos os seres. Então, e cumpre lá em Armagedon, que é lá em Megiddo, quer dizer, um lugar de confronto de guerras, aonde o próprio Davi enfrentou Golias e outros mais. Então lá é que acontece Gog e Magog, que a ideia das pessoas que Gog e Magog é depois do milênio. Não, aqui nós vamos notar que Gog e Magog acontece antes do milênio. Deixa eu ler uma mensagem para a gente ir continuar mais profundo nesse assunto. Deus sendo mal entendido, no parágrafo 102, fizeram uma pergunta para o profeta assim. Ezequiel 38 e 39, porque na verdade são dois capítulos que falam sobre essa guerra. Ezequiel 38 e 39, e fala desse assunto. Ele diz: acontecerá antes do rapto. Agora, se você observar Ezequiel 38 e 39, trata de Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. Agora, eu não digo que isso é correto, mas na minha maneira de ensinar isso acontecerá após o rapto, pois a igreja
após a igreja ser tomada. E Deus trata com Gog e Magog após a igreja ser tomada. Quando eles descem diante de Israel ali. E eu penso que aquilo acontecerá depois do rapto. Agora, isso não quer dizer que isso seja, mas essa é apenas minha maneira de ensinar isso. E suponho que isso seja desejo saber o que era. Deixa eu voltar aqui, porque senão fica muito. Agora, isso não quer dizer que isso seja assim, mas essa é apenas minha maneira de ensinar isso. Está vendo aqui? Então ele está ensinando a verdade, por isso a gente pode ir por isso. Por quê? Porque lá no livro de Ezequiel, a gente lê, e lá mostra que todas as nações vão contra Israel. Sabe? E Gog e Magog, em outras palavras, todas as nações vão enfrentar ali, na Terceira Guerra Mundial, eles chegam ali. E nem só Ezequiel, mas também no livro de Zacarias 12, Zacarias 14, verso 12, ali, tudo é esse acontecimento. Então, Gog e Magog, na verdade, acontece antes do milênio, logo depois do rapto. Então, Gog e Magog é a Terceira Guerra Mundial, para a destruição dos corpos humanos, de tudo que existe aqui, para poder estabelecer o milênio. Agora, depois do milênio, acontece o que nós vamos explicar aqui um pouquinho. O que acontece é que aqueles espíritos que viveram nas pessoas durante a carne aqui na terra, eles vão para o julgamento. E lá nós encontramos em Apocalipse 20 que quando chega o momento deles aparecerem, que tem mensagem aqui para provar isso, eles aparecem em uma tela. O julgamento vem através de uma tela, e da maneira que as pessoas viveram aqui, aí os espíritos que viveram naquelas pessoas, então aparece uma tela e eles serão julgados por aquele corpo que eles cometeram o pecado. Eu creio que numa das pregações que eu preguei, eu falei sobre isso, que o homem foi ordenado a morrer uma vez, depois disso vindo o juízo. Então o homem da carne, ele não pode morrer duas vezes, ele morre uma vez e depois, é por isso que nós precisamos de ler as mensagens com entendimento, porque a mensagem explica isso para nós. Então, se nós lemos a mensagem com entendimento, nós vamos entender que isso vai acontecer exatamente através de uma tela. Quer dizer, Deus tem um grande gravador gravando toda a nossa vida, desde Caim para cá. Deus tem um gravador gravando as pessoas, gravando todos nós. Então, é o que nós temos que entender. Mas vamos aqui, eu quero ir mais na mensagem ainda, futuro lá, para provar lá no final que essas duas escrituras que eu li, de 2 Pedro e Apocalipse 21, cumpre depois do milênio. Então vamos mais aqui, no parágrafo ainda 105, eu quero ler da mesma mensagem, eu quero continuar nos parágrafos aqui, mensagem 105, e diz assim: Satanás tratou de dizer, eu darei isso a você. Ele disse, não, Senhor, eu a comprarei, que isso seja um testemunho. Ele foi levantado como uma insígnia, que ele a comprou, ele a pagou, mas agora ela tem que ir pelo fogo, o batismo de fogo, fogo santo de Deus, o qual limpa a terra e os céus ao redor dela. Ela tem que ir para esse fogo. É tanto que daqui a um pouco nós vamos ler aqui nessa mesma mensagem o profeta explicando, ele dizendo, olha, durante o milênio a terra ainda está passando pelo período de santificação, mas ainda tem que ser queimada. Olha, se ela foi queimada antes do milênio, então por que ela tem que ser queimada de novo? O profeta explica por quê. Porque
Malaquias 4, ela queima só, como nós já lemos Malaquias 4, quer dizer, nós vamos andar por cima da cinza dos ímpios, mas Malaquias 4 não queima espírito, mas o fogo de Deus vai extirpar com todos os espíritos. Então por isso ela vai ter que passar pelo fogo de Deus depois do milênio, que é o cumprimento dessas duas escrituras que nós lemos aqui. E ainda vamos continuar mais. Então ele disse aqui, no parágrafo, eu quero continuar no parágrafo 121 agora, dessa mensagem, que é muita mensagem para muitos parágrafos aqui nessa mensagem aqui. No 121 diz assim, eu creio que é no 121, diz assim, é só para os irmãos entenderem. Agora, Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recorde, quando Noé saiu, o cão ainda estava com ele, o pecado ainda estava ali. O pecado foi direto através da incredulidade. Dúvida entrou na arca, atravessou o julgamento, mas Enoque foi mais alto que a arca. Ele foi para a presença de Deus, mas Noé atravessou e saiu fora ali. Ali estava o pecado ainda, tipo do milênio da condição do mundo. Quer dizer, o pecado ainda estava, pois Satanás vai ser amarrado, ele vai ficar aqui ainda, e ele tem que ser julgado, Aí ele continuou, o milênio não é o fim dele, ainda haverá tempo após o milênio. Quer dizer, o milênio é apenas um espaço de tempo, mas ainda terá que tratar com o pecado. Satanás tem que ser lançado no lago de fogo e com a sua turma. Então ainda ele continua aqui no 140, nós vamos seguir para depois a gente ler outras mensagens. No 140 ele disse assim, veja, eu quero ir bem devagar para os irmãos entenderem. No 140 ele disse assim, agora, ele aplica na terra que ele vai usar o mesmo plano de redenção. Se arrependeu, foi batizada por Noé. Jesus veio e a santificou pelo derramamento de seu sangue sobre ela e a reclamou. E na nova terra que há de vir, há de ter um batismo de fogo para limpá-la. Todo demônio, todo germe, toda enfermidade, tudo que há, todo germe que há, e o fará de novo. E vi um novo céu e uma nova terra. Então aqui nós encontramos, como o profeta sempre nos ensinou, ele disse, no milênio não é ainda o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra é depois do milênio, porque o novo céu e a nova terra é depois que a terra, até o mar já não vai existir, mas o mar não vai existir, depois ali haverá espaço, porque o profeta diz que há vulcões debaixo da terra e que depois do milênio esses vulcões vão explodir e vão fazer uma pirâmide. E isso será lá na Palestina, porque no próprio livro de Zacarias 12 diz que a Nova Jerusalém desce lá, está escrito lá em Zacarias 12. Então a terra vai virar uma pirâmide, aí o mar já não existe, então aquela cidade desce exatamente nessa pirâmide. E nós vamos encontrar por que mesmo as pessoas salvas não ressuscitam agora. E por que elas vão ressuscitar só depois que a terra vai ser queimada com o fogo santo de Deus? Eles aparecem depois que a terra é purificada. Aí aparecem aquelas pessoas que vão morar fora da cidade. Está escrito nessa mesma mensagem aqui, no futuro lá. Então depois do milênio, então haverá esse fogo santo, que a terra vai explodir e fazer uma pirâmide, e nessa pirâmide a cidade desce nela. Então essas duas escrituras que nós vemos aqui cumprem exatamente vai cumprir nesse momento,
quando essa terra vai ser purificada. Por isso que o profeta coloca as escrituras na ordem. Ele não colocou Malaquias, mas colocou 2 Pedro com o Apocalipse 21. Porque ali é quando acontece esse novo céu e essa nova terra. Ainda eu quero ler, ainda ele continua mostrando aqui. Eu quero ler ainda no parágrafo. No parágrafo agora deixa eu ver aqui. O 161 a 164. 161 a 164. Depois eu vou ler as outras escrituras. Eu estou lendo aqui só para os irmãos entenderem que realmente eu não estou falando de mim mesmo, estou falando o que a mensagem diz, sabe? Eu gosto de colocar a mensagem na frente, porque o profeta diz: prega o que eu preguei que eu responderei. Então eu estou colocando a mensagem na frente. No 161 diz assim, vê? 161. A Bíblia diz aqui em Pedro, diz: os céus passarão e terra com grande estrondo. Tal explosão balançará isso. Oh, que coisa! Porque isto deve matar toda enfermidade, todo cardo, todo espinho, todas as coisas que é para ser feita, o fogo queimará. Recorde, tudo isso junto não é simplesmente um fogo literal, é também um fogo santo, vê? Que tirará Satanás Satanás e tudo seu, tudo do diabo, ambos céus e terra, amém, passarão, matando todos os germes, todos os insetos, toda a vida natural, tudo em redor dele. Quer dizer, o H2O, a água, quer dizer, explodirá. Pense nisso, tá vendo? Quer dizer, agora, quer dizer, a água, tudo acaba. Então, para quê? Para formar essa pirâmide da qual a cidade vai descer. Quer dizer, a Escritura é para cumprir exatamente nesse tempo, quando o novo céu e a nova terra vai ser estabelecida, porque na verdade o profeta já mostrou isso em outras mensagens. Ele já mostrou que o milênio é uma contagem de tempo, pois é 1000 anos, mas a eternidade é como uma aliança, ela não tem fim. Então o novo céu e a nova terra começam exatamente para que essas pessoas, que, como o profeta diz nessa mesma mensagem, que haverá ao redor da cidade, os reis da terra morarão e trarão a sua honra e glória dentro da cidade. Quer dizer, aquilo que eles escolherem, eles levarão para dentro da cidade. E isso só vai acontecer depois do novo céu e a nova terra, porque eles não ressuscitam. Não há outra ressurreição, somente uma ressurreição que é da noiva. Então eles vão continuar e vão ressuscitar só depois que a terra é purificada novamente. E eles ressuscitam e vão morar na terra durante toda a eternidade. Ainda ele continua, e eu vou continuar lendo aqui, até 64, diz assim, ele continua lendo aqui, falando. Agora pense, deixa eu continuar aqui mais na frente aqui. Isso matará toda a superfície da terra. Ela estalará, explodirá em pedaços. A crosta no interior, a 100 pés abaixo dela, será simplesmente, completamente demolida. A atmosfera, os gases, isso que está na terra. Agora, onde estão encontrando esses projetos e coisas assim, tá? Então ele diz: a santa ira de Deus descerá sobre isso, e limpará e mudará a superfície toda. A santa ira de Deus descerá e limpará essa terra e a purificará, e colocará exatamente um novo céu e uma nova terra. Então nós encontramos que Malaquias 4 apenas queima, mas os justos vão andar em cima da cinza dos ímpios. Mas do outro lado nem cinza vai haver. Nem cinza vai haver, porque o fogo de Deus limpará a terra completamente. Ainda continuando aqui no parágrafo
179, eu quero continuar falando, 179, ele disse aqui, observe, isso ainda não se refere a esse reino do milênio, 1000 anos, não, esse 1000 anos não é a nova terra, vê? O reinado do milênio é um reinado diferente, vamos entrar nisso, o milênio, mas isso não é a nova terra e o novo céu, não. Este é simplesmente um lugar de descanso, vê? Período de descanso. Ainda continuando aqui, período de descanso. No 300, eu não estou lendo tudo, mas se você, porque não tem jeito de ler tudo aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo e não dá para ler as outras mensagens. No 333 dessa mesma mensagem, ele disse aqui, ó, eu quero só para os irmãos entenderem que essas duas escrituras cumprem exatamente depois do milênio. Essas duas escrituras. Então ele disse aqui, eu creio que é aqui, 330, deixa eu ver se eu anotei certo aqui, 333. Enquanto está passando através do milênio, está passando através do seu processo de santificação, ainda deve ser queimada. Então está provando que o acontecimento é depois do milênio. Se ela, durante o milênio, está passando aí por santificação, então ela tem que ser queimada para ficar pura para o novo céu e a nova terra acontecer. Então aqui já está provado pela mensagem que o fogo de Malaquias capítulo 4 não purifica a terra, apenas queima. Mas o fogo santo de Deus, quando descer, ele purifica e tira todo o demônio, todo o espírito errado, é queimado, tá? É tanto que todas aquelas pessoas que não têm parte na segunda ressurreição, quer dizer, salvos, eles são lançados num lago de fogo. E aquele lago de fogo, é claro, vai destruir tudo. Ninguém sabe quantos anos vai ficar lá, mas vai ser destruído. Por quê? Porque o fogo é tão santo e tão quente que nada para diante dele, nem um germe, nada, todo demônio é demolido, tudo que há. Então, nós encontramos aqui, por isso que eu peguei essas mensagens dessa maneira, para mostrar para os irmãos, ainda aqui eu creio que ainda tem uns 338, está aqui ainda, ele disse assim, eu creio que é aqui mesmo, 338, ele diz assim, observe, fora das portas dos muros se espalharão através da nova terra, nações habitarão em paz. Agora, observe, reis honrados trarão sua glória a ela, ali não poderá haver pecado, mulher de cabelo cortado, nada entrarão naquela cidade, isso lhes está garantido. Quer dizer, as nações, aí ele explica nessa mensagem, quem são as nações? Ele diz, aqueles que ressuscitam depois do milênio, eles são os moradores da terra. Em outros lugares ele diz, aquele povo que vai viver ali será como Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles vão morar fora da cidade, e os muros da cidade, as portas, não fecharão, e eles entrarão qualquer hora dentro da cidade, entra e sai qualquer hora. Então essas nações aqui, que vão morar não é durante o milênio, é depois do milênio, é no novo céu e na nova terra, que essas nações, porque eu expliquei isso na outra pregação, durante o milênio só haverá 144 mil e a noiva, mas depois do milênio haverá essas nações, que são as pessoas que ressuscitam, que o profeta diz que são muita gente mesmo que vão morar ao redor da cidade, e eles é que vão levar o alimento dentro da cidade. Eles entram a hora que eles querem e saem a hora que eles querem, e eles levarão uma folha, é claro, isso aí é apenas um pacto, uma folha para a cura das nações. Quer dizer, qual é a cura? Qual é a doença que há? Todos que estão lá já estão curados, mas aquilo é um pacto que Deus fez,
que eles sairão e um leva uma folha para um vizinho dele, que está morando fora da cidade. Mas na verdade, depois disso, não haverá doença, não haverá nada. É só paz e alegria. Se no milênio haverá paz e alegria para aqueles que estão no milênio, muito mais na eternidade para aqueles que ressuscitam e que vão morar na cidade. Nunca mais Satanás tentará. Por quê? Porque durante esse segundo fogo aqui, ele nunca mais levanta. Nunca mais ele tem poder de sair daquele lago de fogo. Ele estará ali e ficará ali até ser exterminado. Mas ainda nós vamos continuar nas outras mensagens aqui. Eu até anotei aqui os 179 e os 61, que eu anotei, não vou ler, mas ali ele está falando sobre Isaías 65, que Isaías 65 acontece dentro do milênio. Tá? Ali que ele disse, haverá construir casas e coisas, dentro do milênio. Então, e eu também não sei como, que ele não explicou como será isso, mas ele disse que é dentro do milênio. Mas ainda aqui, para os irmãos entender, como eu disse, sobre o julgamento, sobre esse julgamento, eu li em Ezequiel aqui, quer dizer, 38, que trata de Gog e Magog, que é a Rússia. Então, Gog e Magog primeiro acontece exatamente para destruir a carne. Aí vem o julgamento de Gog e Magog, que é os espíritos das pessoas que viveram e que foram para o inferno, como nós lemos, falei na outra mensagem, que aonde estão os adeptos ou a turma do diabo? Estão no inferno, esperando a matéria para poder ser julgado, né? Então nós encontramos aqui nas mensagens que essa matéria volta, mas essa matéria volta exatamente numa tela. Deixa eu continuar lendo as mensagens aqui. Vamos ler aqui. Primeiro eu quero ler a mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu quero ler para os irmãos para ficar bem entendido sobre o caso dessa guerra de Gog e Magog, que as pessoas acham que tem uma guerra que é Armagedon e outra é Gog e Magog. Eu quero mostrar para os irmãos que Gog e Magog cumpre duas vezes. Uma vez na matéria, que é o corpo, e a outra vez no espírito, que é o julgamento de Gog e Magog. Então, ainda aqui na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, e quero ler para dar mais entendimento para nós sobre essa matéria. 64 dessa mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando você nasce, Deus liga um gravador, aqui que está. Isso não faz muito barulho, né? Enquanto está novo. Coloca o gravador para funcionar. Ele não faz muito barulho por um pouco de tempo, você sabe. Aquele é um bebezinho, até que ele chegue à idade da responsabilidade. Então o barulho começa. Ele começa a dizer coisas e fazer coisas pelas quais ele tem que responder. E então, quando aquela vida termina, aquele gravador ou fita é tirada e colocada na grande biblioteca de Deus. Agora, como vai você fazer com isso no dia do julgamento? Aquilo é tocado na sua frente. Esse é o problema. Quer dizer, se não houve arrependimento aqui, vai para a biblioteca de Deus. Quer dizer, aquela gravação parou, mas no dia do julgamento ela vai tocar de novo. Aquele corpo aparece na tela. E o espírito que viveu no corpo está lá sendo julgado, porque na verdade, e nós vamos ser julgados não é apenas pelo corpo, nós vamos ser julgados pelo espírito. O espírito é que viveu naquela casa. Mas como
como não há defesa, a única coisa de defesa que ele teria era o sangue de Jesus Cristo. Por ele não aceitar aquilo, então o corpo dele aparece fazendo as coisas lá. Então ele não tem nenhuma defesa. Porque se ele fosse um eleito, e o eleito tem defesa, porque o sangue de Jesus Cristo limpa a fita. A vida da pessoa aqui na terra, quando ele vive aqui que ele é um eleito, não fica uma mancha na fita dele. O sangue de Jesus Cristo é como uma borracha que vai limpando tudo. Mas aquele que não é eleito fica todo marcado. E ele tem que responder pelos atos que ele cometeu. Então, quando chega aquele dia, então ele aparece ali na tela. E como ele não aceitou o sangue, então a vida dele vai ser exposta novamente. Então ele continua. Aquilo é tocado na sua frente, cada movimento que você fez, cada pensamento que você passou que passou em sua mente. Pode você ver aqui? Agora pode ver você. Aí ele fala, tem uma reticência aqui. Então o que nós temos que entender é isso. Tudo que nós fazemos, se nós não aceitamos a salvação aqui, isso vai passar mais uma vez no julgamento. Tá? Aqui ainda no primeiro selo, eu quero ler, depois eu quero explicar um pouquinho sobre Apocalipse 20 também, eu quero explicar. Então aqui no primeiro selo, falando da tela que vai passar, no parágrafo 117 e 118, ele disse aqui, agora veja, agora observe, o restante dos mortos, falando, quer dizer, da segunda ressurreição, o restante dos mortos, os membros de igreja morta, não viveram novamente até os 1000 anos, de novo. E então, depois dos 1000 anos, eles foram ajuntados. Outra ressurreição veio, a qual é a segunda ressurreição, e eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, não a igreja que veio, Cristo e a noiva, a rainha, Cristo e a noiva se colocam ali. E eles foram separados como as ovelhas dos bodes, isso é correto. Ali apareceram os membros de igreja, e se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade, então o que vai ser dito quando as grandes coisas forem propaladas nas telas? Sendo que até mesmo os seus próprios pensamentos estarão ali? O que você pensa a respeito daquilo? Como você escapará, estando isso bem ali nas telas dos céus? O grande televisor de Deus e os seus próprios pensamentos rebeldes pensamentos, os seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. Então é tão claro, a mensagem está provando que haverá, e esse julgamento será exatamente através de uma tela. Quer dizer, a tela vai passar. Quer dizer, desde Caim a vida vai ser colocada diante da pessoa. Como a pessoa não pode morrer 2 vezes, é claro que aquilo vai passar. Ele vai falar sobre os 2 livros, e lá mesmo a gente encontra em Apocalipse que as pessoas não vão ser julgadas pelo livro, mas pelos livros. E aí o profeta diz, qual é o livro? A vida sua que você viveu aqui. Cada um tem um livro a responder. Se aquele livro, enquanto vivemos essa vida, se aquele livro foi limpo pelo sangue, não tem que responder nada. Mas se não foi, ele tem que responder pelos atos cometidos no corpo. Então, ainda aqui nessa mensagem, falando dos mesmos assuntos, eu sempre gosto de procurar testemunhas, porque nós não podemos falar as coisas somente por uma mensagem, nós temos que ter testemunha, e a mensagem é a testemunha dessa verdade. Então aqui ainda na mensagem, o leão invisível da noiva de Cristo, a partir do parágrafo 302, diz assim, ele fazendo um apelo às pessoas, o profeta fazendo um apelo, ele diz, não virão vocês, uma vez mais peço, seja aqui ou ao redor da nação, eu lhes peço, onde quer que queira que vocês se encontrem, em que assembleia, que esteja nessa hora de ação de graça,
Recorda, eu estou sendo gravado aqui, não somente aqui, mas também no céu. Entendeu? Todo culto é gravado na terra e no céu. Tudo que nós falamos fica gravado, tanto aqui, quer dizer, vai para os irmãos ouvir, mas também está gravado no céu. Porque o gravador de Deus grava tudo. Então ele continua. Você sabe que está cientificamente provado que é gravado cada movimento que você faz? Eles provam isso. Recorde, a televisão provou isso. A televisão não manufatura a imagem, e você é a imagem. Viu que coisa? Quer dizer, nós somos a imagem. Quer dizer, tanto a ciência quanto a televisão de Deus está gravando a imagem para passar lá no juízo. Quer dizer, do eleito não tem que passar imagem nenhuma, porque ela está livre disso. A noiva fica livre, mas o ímpio vai passar. O ímpio vai ser provado, as obras dele pela tela. Ele vai ver. Quando ele apelar para alguma coisa, vai lá, então vamos ver o que você fez. Vamos ver se houve arrependimento para você. Porque quando há, o sangue limpa. Então, é isso que nós temos que entender. Então ele continua, veja aqui, a televisão não manufatura a imagem, e você é a imagem. O que você faz só é transmitido isso a um canal. De todos os modos você está aí. Vê? Quando você move um dedo, esse movimento vai ao redor do mundo. Cada vez que você põe um vestido, tua aparência vai ao redor do mundo. Essa é a gravação. Está vendo? Está provado. Essa é a gravação que vai passar lá. Numa gravação está cada pensamento que atravessa por sua mente. E algum dia a gravação vai parar de tocar e vai ser posta no álbum, e então no juízo vai regressar. Aí está você de pé com os cabelos cortados, reclamando ser um cristão. Aí está você de pé com o pensamento contra a palavra em sua mente, em tua mente, em tua própria mente. Você não pode ocultar. Recorde, a televisão mesmo, a ciência conhece que isso é correto. Você está de pé agora mesmo, sabendo que você deveria estar aqui. Quer dizer, muitas pessoas que não gostam de vir na igreja, né? Recorde que quando isso for gravado no dia do juízo, o próprio pensamento que você está tendo estará regressando de novo através de sua mente, e isso estará aí em gravação. O mundo inteiro verá isso ser exposto. Isso é o que a gente tem que entender, está vendo? Quer dizer, os próprios pensamentos. Voltando, agora, onde está o pensamento? É no corpo ou no espírito? É claro que no espírito. Então, no espírito volta, o espírito vai pensar tudo, que ele olha como que ele viveu aqui no corpo, e ele pensou aquilo no corpo, e agora ele não tem chance. Tem uma mensagem do profeta que diz uma coisa, ele disse assim, olha, ele disse, numa mensagem que a pessoa que é perdida, ele sai daqui, ele sai da terra. Quando ele sai, ele vai para uma região, ele quer voltar na terra, mas o seu tempo terminou aqui. Ele quer ir para o céu, mas não houve sangue para ele, então ele anda, fica num pesadelo, porque ele não encontra lugar, porque a vontade dele é voltar aqui para arrepender, mas só que o corpo dele já saiu da terra, o corpo dele já passou para a tela, então ele não tem jeito de arrepender mais, porque na tela não há arrependimento. O arrependimento é quando a pessoa vive aqui. Quer dizer, ele viveu aqui, ele tem vontade de voltar, mas só que o corpo não volta mais, porque já foi para fora da terra. E aí o povo vai para a tela, esperar o julgamento. Então, aí ele continua. Porque o mundo, te olhando no dia do juízo, todos os anjos aí, se aqui você está envergonhado de mim, quando sua imagem está sendo feita agora, eu me envergonharei de você no dia do juízo. Portanto, ungi minha palavra e
que enviei a você e você não creu nela. Você se escondeu atrás de algo. Isso soa muito bem. Eu tenho feito isso, tenho dançado no Espírito, falado em línguas. Assim também faz os pagãos. Eu gritei, assim também faz os pagãos. Como pode você dar as costas à palavra? Por que não? Porque não vem agora? Por quê? Então, aí, deixa eu ver só no parágrafo 312, só para ganhar tempo. Recorda? Há uma gravação feita disso, não unicamente sobre essa fita, mas da grande gravação de Deus, cada um de vocês, cada movimento será. Incline suas cabeças, incline seu coração. Que pensamento atravessa na sua mente? Recorda, está sendo gravado agora mesmo na glória, e a gravação vai ser tocada no dia do juízo. Onde está sua decisão? Oh, quantos desejará mudar aquilo naquele dia? Quer dizer, depois que passou. Quantos saem perdidos daqui e gostariam de voltar novamente aqui para consertar no corpo? Mas aonde está o corpo? O corpo já foi para o pó da terra. Aonde estará ele? No trono branco. Mas aonde? Na tela. E na tela não há maneira de arrepender. O arrependimento é enquanto o Espírito está vivendo no corpo aqui. Agora, o Espírito separado com os pensamentos, olhando a tela, não tem jeito de arrepender. Daí é tarde demais. Aí a única coisa que resta é julgamento. Não tem jeito. Não dá jeito. E o julgamento é terrível. O profeta falou uma coisa, e é terrível. Ele disse que ele gostaria, quer dizer, seria muito melhor ele ser cortado aos pedacinhos mesmo, do que ir para o julgamento de Deus. Seria muito melhor ser cortado aos pedacinhos do que enfrentar o juízo do trono branco. Eu quero ler aqui, para depois eu explicar só um pouquinho em Apocalipse 20. Ler só mais duas mensagens aqui. Coisas que hão de ser. No parágrafo 144, na parte B, ele diz assim: ministros que iriam à teologia, algum seminário, e tomando coisas de palavra de homens, por suas tradições, faz os mandamentos de Deus sem nenhum efeito sobre as pessoas, por suas tradições, dizendo eles deveriam pertencer à igreja, e isso é tudo. Deus, será que eles não veem que cada palavra que dizemos, cientificamente provado, está em registro, e isso começa quando nós começamos a viver nessa terra? Isso termina quando morremos. E isso é colocado no álbum de Deus para ser mostrado outra vez no julgamento. Está vendo quantos testemunhas? E vai ser no julgamento. Como escapará você do juízo de Deus, se as coisas que têm sido feitas estão claras para nós e ainda assim as rejeitamos? Ó querido Deus, essas palavras nunca morrem, elas seguem sempre em frente. O disco será tocado no dia do julgamento. Tu viste essas mãos que levantaram, Pai. Elas estarão exatamente lá no dia do julgamento. Também o que os seus corações estavam pensando estará lá no dia do julgamento. Está vendo? Então, a prova, está provado que Gog e Magog acontece duas vezes. Primeiro é Malaquias 4, junto com Ezequiel, para a destruição da carne. E depois o julgamento no espírito de Gog e Magog, que viveu aqui na terra. Então, no juízo do trono branco, então, aquele espírito é julgado através do corpo que eles viveram aqui na terra. Ainda a mensagem Obra é Fé Expressada, falando dos dois livros, aqui, como que ele vai explicar para nós. Ele disse aqui, daqui um pouquinho eu já vou terminar. Ele disse aqui,
obra é fé expressada. No parágrafo 119. Que tal como na última noite, falando, quando você receber o livro, talvez encontre uma pequena confusão ali do que eu disse dos 2 livros da Bíblia. É o mesmo livro, porém um deles é seu nascimento natural e o outro é seu nascimento espiritual. Os 2 livros da Bíblia. Quer dizer, o primeiro é quando nós nascemos e o gravador começa a tocar o de Deus. Tá? Este é o livro e nós seremos julgados por esse livro. Notem que eu vou ler Apocalipse no capítulo 20, aqui. E de nós, quero que os irmãos vejam isso que eu disse, que mesmo as pessoas que vão ressuscitar, as salvas, elas só ressuscitam depois que a terra passa pelo fogo, o segundo fogo, que é o fogo de Deus. Porque a terra não vai dar conta. Aqui nós encontramos que a terra não dá conta de ninguém lá. As pessoas vêm do mar. O mar deu conta das pessoas e o inferno. Então a terra não deu conta de ninguém. E mar multidão de pessoas. Tá? Todo mundo sabe disso. Então veja aqui, Apocalipse 20, do verso. Apocalipse 20, a partir do verso 21. E o. Não, estou lendo errado aqui. 20, verso 11 de Apocalipse. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Fugiu a terra e o céu. Por quê? Está vendo? Ele não era da terra, ele não era do céu. E da terra eles eram e rejeitaram. Quer dizer, o corpo era do pó da terra, mas eles rejeitaram o corpo. Agora fugiu o céu e a terra e não achou lugar para eles. Por isso que eles vão ser julgados pela terra. Não achou lugar para eles. E viu os mortos grandes, não viu ninguém vivo, está vendo? Não tinha ninguém vivo. Quer dizer, o espírito estava sendo julgado pelo que eles já tinham passado. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não no livro, mas nos livros. Quer dizer, o livro dele, de cada um. O julgamento vem pelo livro de cada um. A vida que ele viveu, ele tem um livro. Se ele foi um verdadeiro cristão, o livro dele ficou livre, ficou limpo. Quer dizer, a vida dele. Mas se ele não foi, o livro dele, a vida dele, ficou suja. Então o julgamento não é pelo livro, mas pelos livros. Quer dizer, pelos acontecimentos, pelo que as pessoas fazem. Então ainda continua aqui, já quase terminando. Aí diz aqui: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A terra não deu conta de ninguém. Entendeu? Por quê? Porque eles estavam julgando, eram os mortos. Então, como os mortos não vão ressuscitar, é claro que aqueles que vão morar fora da cidade, quer dizer, depois desse fogo santo, a terra é purificada e eles aparecem na terra, depois que a terra é purificada. Mas aqui no julgamento, a terra não deu conta de ninguém mais. Por quê? Estava ressuscitando, eram mortos. Quer dizer, estava vindo, eram mortos. E os mortos vêm através de quê? Da terra. Então ele continua: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo que há um livro da vida e os livros, quer dizer, os livros das vidas que viveram aqui. Quer dizer, cada um de nós tem um livro. E quando vem o arrependimento, o sangue de Jesus limpa aquela vida. Então, quando ele parte daqui, ele não vai para julgamento, porque nós
o eleito é julgado pela palavra. Então nós recebemos a palavra, o julgamento vem pela palavra. Pela graça de Deus, nós cremos que estamos sendo julgados pela palavra. E eu creio que essa mensagem, pregada dessa maneira, eu creio que ajudará a muitos irmãos. É claro que, quem sabe, alguns terão um pensamento ao contrário a isso, mas eu mostrei as mensagens exatamente para provar que o que eu estou pregando está dentro da mensagem. Amém? E Deus abençoa, que Deus abençoa a todos os irmãos que vão ouvir essa mensagem, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja estendida sobre cada um de nós. Senhor, nós estamos vivendo, Senhor Deus, na última hora, Senhor. Meu Deus, nunca deixe, Senhor Deus, que as nossas vidas, Senhor Deus, cheguem ao juízo do trono branco. Senhor, mas que o Teu sangue possa limpar cada pecado, cada coisa que nós cometemos, Senhor. Não queremos fazer as coisas erradas, Senhor. Mas nós somos humanos, Senhor, ainda sujeitos a esse tempo. Senhor, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nossas famílias, Senhor, que ainda está vivendo nessa terra, Pai. Limpa o coração de cada um, Pai. Senhor, para que eles não cheguem a esse tempo, Senhor, para que eles nunca cheguem ao juízo do trono branco, mas que eles recebam a Tua graça, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu estou orando por cada família, Pai, por cada irmão, Senhor, que eles possam receber, Pai, essa graça maravilhosa. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, livra-nos de todos os males deste mundo, principalmente desse, Senhor. Não deixe cometer nada contra o Teu sangue, Senhor, contra a Tua palavra, mas que o Senhor possa nos livrar desse maior pecado. Tire toda a incredulidade, Senhor, e ajuda cada um de nós. Meu Deus, ajuda, Senhor. Nunca deixe faltar o pão de cada dia para os Teus filhos também, mas que o Senhor seja o nosso sustento todos os dias, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.